tanto o juiz julgando esta petita, não estaria o juiz julgando esta petita? Não. Como tem se manifestado a jurisprudência quanto a grupo econômico em caso de penhora de bens de empresas que não participaram no polo passivo. Né? Bom, aqui há uma distinção radical. Não, no âmbito da segunda região, o enunciado 205 não é aplicado, é interpretado de um modo a mitigar muito os seus efeitos. Portanto, admite-se a penhora de bem de empresa que não participou do processo de conhecimento. Mas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o enunciado 205 continua sendo aplicado com tranquilidade. Aqui caímos novamente na desconsideração. Qual a posição dominante quanto à responsabilidade subsidiária de acionistas minoritários, componentes do Conselho de Administração da execução? Tudo depende das circunstâncias. Eu não diria que há uma posição dominante, uma vez que o assunto é bastante particular. Mas se ficar demonstrada a condição de gestor daquele acionista, isso basta para que ele seja responsabilizado, a despeito do fato de não deter a maioria do capital. A grau de petição não foi provido e há uma interposição de recurso de revista sem desfundamentar. Ele pergunta se é possível a liberação do crédito. Da parte controversa, sem dúvida nenhuma. Da controvérsia, não, porque a pendência do recurso faz com que essa liberação não seja possível. Qual é a liberdade das partes no processo trabalhista para fazerem transação, né? Após sentença transitada em julgado e o feito em plena execução? Favor ponderar acerca dos encargos. Fundo de Garantia INSS. Bem, Alexandre Lourenço. A respeito da possibilidade de acordo, é ampla isso, aliás, salvo erro, o artigo 765 da CLT dispõe que a conciliação pode ser realizada a qualquer tempo que abrange a execução. Quanto aos encargos de INSS e FGTS, a liberdade é nenhuma. Portanto, o que as partes dispuserem a respeito da natureza das verbas é absolutamente irrelevante. O INSS e o órgão gestor do Fundo de Garantia, o credor dessas contribuições, ambos poderão, a qualquer tempo, não é do Fundo de Garantia, ela colocou o Fundo de Garantia, eu me atrapalhei. Fundo de Garantia e então exatamente. INSS. Isso pode ser questionado a qualquer tempo. Aliás, eu acho que a reforma do governo, da Lei 10.035, foi muito ruim, porque, na verdade, o governo abreviou um prazo. Porque antes o prazo para a cobrança de valores decorrentes de acordos ou de execuções trabalhistas era o prazo de prescrição do crédito tributário. Prazo de 5 anos, segundo o Código Tributário, de 10 anos, segundo a Lei 8.212, e agora se tornou para alguns um prazo de 10 dias, porque o INSS tem que se manifestar em 10 dias, sob pena de preclusão e, portanto, não poder cobrar diferenças. Então, vejam só a que ponto chegou a capacidade do governo, tentando favorecer o INSS e ampliar as receitas, conseguiu fazer com que a matéria tenha que ser discutida num prazo tão curto, sob pena de preclusão, que é muito pior. Aqui é um caso de erro material, cálculo não impugnado com erro material. E nesse morto tem que fazer... Não, depende. Se for erro meramente de cálculo, quer dizer, era 101 e colocou 1.101... Ela deu um exemplo aqui, de 11 mil para 3 mil reais. Bom, mas depende. Se for a inclusão de outras parcelas, etc., daí o caminho é a ação rescisória da sentença de liquidação que homologou esse valor. Do contrário, discutir isso em embargos de execução é fazer com que a preclusão que se estabeleceu como consequência do silêncio não tenha valor nenhum, é fazer com que o processo possa retroceder a todo instante. É por isso que a execução manda para frente. Qual o momento processual que configura a fraude de execução, alienação de bens particulares de sócios, considerada a inexistência de intimação da reclamada homologação de conta de liquidação? Não, a rigor, se há responsabilidade, a fraude de execução vai ser estabelecida de acordo com o momento de propositura da reclamação. Então, toda alienação superveniente a esse momento seria em fraude de execução. Reclamação contra a pessoa jurídica. Também seria, se a responsabilidade do sócio... Aquela questão da insegurança de adquirir imóvel de uma pessoa física que seja sócio de uma pessoa jurídica. Ou que tenha sido. Ou que tenha sido, o que é pior. Sócio da sociedade por cotas, que integraram
integralizar o capital, mesma coisa, e que não excederam os poderes de gerência conferidos, podem estar sendo responsabilizados pelas dívidas da sociedade, poderão estar? Bem, aí é preciso determinar isso, a lei até agora não fez com clareza, a jurisprudência menos ainda, até onde vai a desconsideração. Caso a caso. Interpretação caso a caso. Porque não há dúvida de que às vezes se leva isso a uma situação extremada, exagerada, a fim de satisfazer o crédito trabalhista a qualquer custo. Isso também não se justifica. Só que quero parecer que não é relevante o fato de ter integralizado. Não, sem dúvida. Não é relevante. O mais importante é o fato de nunca se ter violado o estatuto, etc. Certo. Pareceu um complemento. Eu citei lei e decreto, por favor. Complemento. No verso. Com a devida vênia, eu tinha suprimido deliberadamente para atender os demais, mas em atenção ao colega, eu vou voltar a essa pergunta. Sim. Caso a resposta seja positiva, indaga-se a Lei 3.708/19 foi revogada por decisão normativa da Justiça do Trabalho. Não foi. Simplesmente se interpreta de acordo com o artigo 595 ou 92, inciso 2º do Código de Processo Civil, de que, no caso de violação à lei, os sócios podem responder e entende-se que o descumprimento da obrigação trabalhista configuraria violação à lei. É essa linha de argumentação para a desconsideração da pessoa jurídica no âmbito da sociedade limitada a despeito da integralização do capital. Aqui é uma questão que ocorre na prática, mas, a meu ver, não tem grandes consequências. Abre-se prazo para o reclamante dar início à liquidação, não apresenta os cálculos e nem a reclamada. O juiz pode promover de ofício. Vai ficar parado para ser um. Exatamente. Agora, seguramente, se ele não consegue dar andamento nem as execuções que são provocadas, essa... Fede dentro de certa decisão que indefere o levantamento de depósito recursal após o trânsito em julgado da sentença. Sem dúvida nenhuma. 7. Aliás, é impressionante. Por isso que tem gente ficando rica levantando depósito recursal. As pessoas esquecem da existência de depósito recursal no processo de trabalho. E o pior de tudo é essa situação em que se indefere o levantamento de depósito. Não tem o menor fundamento esse indeferimento. Aliás, a finalidade é essa. Claro, exatamente. Portanto, é algo absolutamente exorbitante, sem respaldo nenhum na lei. Se há o trânsito em julgado e se o valor do crédito evidentemente ultrapassa o depósito recursal, essa providência deve ser tomada de início. E mais ainda, aqui os advogados pecam e muito. Deve ser requerida logo que há o trânsito em julgado para satisfazer ao menos em parte aquele crédito. Né? Pergunta já respondida aqui sobre erro material, se pode ser discutido em várias execuções. O doutor Estevam entende que não. Não. Eu, com a devida vênia, entendo que, em sendo erro material, não, sim. Se foi erro material, sim. Não, portanto, erro material. Exatamente, quer dizer, 101 e escreveu 1010, aí colocou um zero a mais, isso sim. Agora, os cálculos, incluiu o DSR que não estava previsto na condenação, isso não é erro material. Por exemplo, mas se inclui nos cálculos a multa requerida, a multa do artigo 407, que não foi definida expressamente. Não interessa, aí não é erro material. Aí é liquidação incorreta. Professor, e se incorporação excesso de execução de uma maneira errada? Não é erro material. Erro material é o erro de cálculo. Somou 10 e 10 e deu 30. Isso é erro material. Ou queria digitar 100 e digitou 1000. Isso é erro material. Agora, dizer que calculou 20 horas extras, aí não. Aí é erro de cálculo. Verbas não deferidas, foi a pergunta ali. Também não é erro material. Eu acho que não é. Seria excesso de execução. Sim, exatamente, sim. Não, tente, vai discutir em bares. Acho que é o momento. Não, eu não acho que é, porque se não impugnou a sentença de liquidação, que preclusão é essa que não gera preclusão nenhuma? A direito além do que ele tem. Mas não interessa, e se ele pede 10 horas extras, ele só prestou 2 e transitou em julgado que ele tem direito a 10, é 10 que ele tem direito. Por que existe trânsito em julgado no processo de conhecimento e não pode haver trânsito em julgado da liquidação? Tem que haver, eu não entendo essa resistência à ideia de que a sentença de liquidação, se não é uma sentença que não vale para nada. Quer dizer, se tudo eu posso discutir em embargos, então elimina-se, eu estou de acordo. Exatamente, é melhor eliminar de uma vez por todas uma sentença que não vale nada. Se ela não gera preclusão nenhuma, então para quê? Penhora de imóvel. Dentro desse texto do tema, o reclamante apresentou um cálculo no valor de 10 mil, mais uma multa de 40% por garantia no valor de 2. O juiz homologou o cálculo do reclamante no valor de 10.
esqueceu de falar da multa, que ele tinha posto em separado. Aí é omissão. O reclamante não embargou, Ah, não fez nada, acabou, previu o material. Previu. Penhora de bem imóvel. Boa pergunta. Penhora de imóvel, em que momento abre-se o prazo para a apresentação dos embargos? No momento em que é lavrado o auto ou após a verbação do registro de imóveis? Sendo o prazo para embargar após a construção do registro de imóveis, o executado tem que ser novamente intimado? Sim. Doutor Eduardo Alexandre. Eu entendo que sim, porque a penhora só se aperfeiçoa, só se conclui quando feita a inscrição, e portanto é a partir desse momento que começa, na minha E ele tem opinião, que ser intimado. Claro. Pra embargo. Sim. Agora, não faça isso como Pra advogado. embargo. Em tese, doutrinariamente, me parece que isso é o correto. Agora, o advogado, se tem 3 prazos, ele vai escolher o mais curto, sempre. Aquela questão dos embargos de terceiro, qual o prazo, etc. Eu sempre apresento embargos de terceiro 5 dias após a ciência da penhora, desde que eu tenha ciência, evidentemente. Então, jamais esperaria o processo andar, porque existe tem são muita. 79 juízes e um decide desse modo, se eu der azar de cair nesse... Tem muita jurisprudência entendendo que é no Exatamente. quinto dia, então não deve Pode correr isso. Isso é bom ficar claro. Mas Muita gente doutrinariamente- vai acompanhar o CPC, Doutrinariamente, 1048. eu não tenho dúvida se a penhora só se concluir após o registro, é a partir desse momento que começa a correr o prazo. No caso de várias, aqui deve ser concurso credor, no caso de várias execuções contra a mesma empresa, quais os fundamentos para pedido e cabimento do juiz universal de todas as execuções para futuro rateio? Caso de concurso de credor. Exatamente. Garantia recai sobre o mesmo bem imóvel. Exatamente. Então, daí... Caso de concurso, típico de Exatamente. Abre-se o concurso. concurso e cada um será satisfeito proporcionalmente, de acordo com... Nos embargos de terceiro, é possível a condenação do embargante em custos processuais, mesmo se tratando de um incidente processual? Na minha opinião, em não. caso positivo, será necessário efetuar seu pagamento para recorrer? Sem dúvida. Patrícia Rosa. Eu considero que não. Trata-se de incidente do processo de execução, assim como não há custas nos embargos à execução, também não deveria haver nos embargos terceiros, se bem que é muito frequente a imposição dessas custas. Agora, se elas são fixadas para que o recurso seja processado e conhecido, é de toda a conveniência o pagamento. É uma ousadia enorme, correr um risco enorme, interpor o agravo de petição, dizendo que as custas são ilegítimas. É claro que se o tribunal entende que as custas são ilegítimas, mandará processar por meio de agravo de instrumento, ou então julgando de imediato o agravo, uma nova sistemática, o agravo de petição. Mas isso é correr um risco enorme. Uma empresa que está sendo executada, as cotas dos sócios ou os rendimentos da empresa podem ser penhorados? Primeira pergunta. Sim, sim. Tendo ciência de que estão desviando bens tentos, é possível fazer um reto dos bens? Sem dúvida. O bem de família na área trabalhista pode ser penhorado com que fundamento? Doutora Carla. Bem, aqui o bem de família pode ser penhorado desde que se relacione com dívidas oriundas do próprio imóvel. Então a justiça aceita isso, exatamente. Exatamente. Fora daí, fora das exceções. Não, e ressalvada evidentemente a análise daqueles bens móveis que integram o conceito de bem de família. Então, saber se televisão em cores é essencial ou não, etc. Hoje em dia, tudo que é aparelho elétrico se tornou luxo, né? Porque não vamos ter luxo. Verdade. Última questão. No TRT de Minas Gerais, é determinado que o executado apresente primeiramente os cálculos de liquidação. O executado. O doutor considera essa medida uma forma de melhorar a liquidação? Fernando José. Olha, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região é um tribunal pelo qual eu tenho muita admiração, muito apreço. É formado por juízes muito preparados. Aliás, é um tribunal muito rápido, apesar de ser uma região carregadíssima e extensa, é um dos tribunais grandes, é um dos mais rápidos do Brasil. Eles julgam recurso ordinário em 30 dias, de qualquer parte do Estado. Agora, essa medida, não sei até que ponto, algo muito próximo do que alguns juízes fazem quando tentam conciliar as partes em execução. Pergunta é a penúltima, porque pareceu mais uma, é a última agora. Mais duas. Acho que é algo que se pode tentar, sem previsão na lei, mas que está dentro do poder de direção do juiz. Só que também o reclamado pode dizer que não apresenta cálculos. Não deixem de assistir amanhã uma palestra tão
boa quanto esta, a respeito de uma questão muito prática, que é a falência e concordata do empregador. Bastante interessante, tem dado 1000 problemas práticos. 2 perguntas finais. Há possibilidade de responsabilidade do ex-sócio da limitada, com base na teoria da desconsideração? Já foi respondido. Como fica a extensão de sua responsabilidade? Isso aí já foi respondido, não é? A Extensão? será integral, é uma responsabilidade solidária. Se a empresa não tem bens subsidiários, ele Ex-sócio. Ex-sócio. Sócio retirante. Isso, responde. O fato de ter se retirado não é decisivo para excluir a sua responsabilidade. O direito sobre o qual versa a reclamatória extrapola o período em que ele figurava como sócio? Limitar a responsabilidade ao período, apenas ao período em que ele atuou, não me parece relevante, tendo em vista que no direito do trabalho assume-se o negócio com passivo e com ativo. Portanto, essa limitação de responsabilidade que no âmbito do direito comum se aplica no direito do trabalho não teria sentido. Bem imóvel que está dividido da seguinte forma: 75% por uma pessoa, para a meieira, né? 12% para uma herdeira, 12% para outra herdeira, totalizando 100%. Viu, a meieira e uma das herdeiras são sócias da executada. E a penhora recai sobre o imóvel, que é o único bem da viúva, sendo inclusive sua residência, bem de família. Os 12% da herdeira sócia executada não constitui o único bem. Há como se considerar o bem como sendo bem de família? Sim, sim. Eu não teria dúvida que é bem de família. Também acho que sim. Bom, agradecendo a presença de todos e em especial do professor Estevão Malê, eu lamento, mas nós temos um problema de horário de fechamento do prédio. Então, convido a todos para que compareçam amanhã o professor Pedro Paulo Manos, sobre falência e concordata. E obrigado a todos e ao professor Estevão Malê.